Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Olá, sejam bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Eu sou João Paulo Sacadura e em Viseu, Alberto Correia continua nesta semana a fazer as suas lamentações sobre algumas peças importantes, algumas joias do nosso património que merecem ser cuidadas e merecem ser olhadas. Hoje vamos ouvir esta lamentação sobre as ruínas do convento de São Francisco, na Vila da Rua, ali no concelho de Moimenta da Beira. Bem-vindo, Alberto. Devia andar pelos 7 ou 8 anos quando fui pela primeira vez com meu pai à feira de São Francisco, que todos os anos ocorre ainda no minúsculo terreiro que em tempos ladeou a velha cerca dos Frades de São Francisco nas vizinhanças de Caria. Esse era o tempo em que os meninos da escola não faziam ainda visitas guiadas aos castelos, igrejas ou conventos. A evocação desses e de outros padrões de uma coletiva memória chegavam-nos nesse tempo e fabulada e como tal vitoriosa pelos contos à lareira de avós, uma madrinha e nossos pais. E a meu pai, que lavrador da arada, me levara com 6 anos a vez primeira ao museu em Lamego, eu pedi que me levasse e mostrasse o convento que havia ali ao pé. As suas ruínas tão somente com seu mistério. Meu pai subiu comigo ao alto da vizinha colina, então vestida de pinhal, e apontou ao longe o casario abandonado, cujo desenho então não decifrei. Não fomos mais além, que adiante não era chão baldio. Volvidos muitos anos lá cheguei uma e outra vez, levava-me Aquilino, o seu roteiro feito texto mavioso na via sinuosa, ou a aprazível história de Fradinhos na geografia sentimental. Leia de contar da entrega de uma quinta pertencente ao nobre Pedro Gil, como ex-voto, talvez era de 1443, e logo a igreja a nascer, que 2 anos depois se inaugurava. E logo depois o cenóbio recolhia a residência de trabalho e oração. Ganhou fama este lugar, talvez devido aos monges santos que os havia também de pecadores, e das esmolas lá deixadas, e das benesses que usou de rainha, e da fama deixada pela lenda que nos conta que São Francisco ali passou e bebeu da fontezinha que depois fizeram correr de um chafariz. O convento dos Frades de São Francisco prosperou. E foi então que se ergueram as construções oitocentistas, a igreja arvorando solidez, o claustro de colunas bem labradas, compridas naves com as celas, refeitório, biblioteca, onde Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo estanciou algumas vezes. Quando os frades deixaram o lugar, forçados pela lei gravósia de um ministro, deu a entrar o caruncho no lugar onde já não era igual o zelo dos novos guardiães. Aquilino traça do convento uma memória efabulada, é de um tempo, de uma jubilosa adolescência, de tão fecundas experiências de vida, desde o sensível e recatado amor de Celidónia à convincente e afetiva pedagogia de Padre Ambrósio, uma espécie de tutor. De Aquilino nos ficou a traça de um último retrato, mesmo que a tinta se tenha apagado com o tempo, como as pedras desviadas, o chafariz subvertido, os retábulos da igreja alienados, as imagens dos altares em novos pousos, os móveis carcomidos, os livros feitos plástico de insetos ou papel para foguetes, apenas um monacal silêncio ali permanecendo como memória, estranha memória que tão bem se conjuga com a fantasmagoria da portentosa fachada da igreja que ninguém arrestou
mesmo sem o badalar dos sinos, dando ecos de rebate na torre ainda altaneira. Quanto baste essa memória para dar corpo à nossa lamentação. Muito bem, fica aqui mais um capítulo destas lamentações sobre ruínas, sobre o património, o nosso património. Muito bem, Alberto, por hoje estamos conversados, amanhã marcamos encontros para mais uma lamentação, mais uma ruína a falar e a ser evocada e a ser acarinhada por si. Até amanhã, bem-aja. Até amanhã.